Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 1º de junho de 2026. Começamos o junho, que vai ser um mês muito frio. Hoje, amanhã, prenunciou como é que vai ser o mês. Eu aqui no meu Mato Dentro, aqui no interior de São Paulo, aqui entre Campinas, Limeira, Mojimirim, tivemos uma manhã assim, ó, como o Davi está mostrando, neblina até as 10, 10h30, que veio um solzinho para amenizar o frio gelado, manhã gelada. Continuamos agora, 1h da tarde, com 20 graus aqui no Mato Dentro, e a meteorologia prevê que nós vamos continuar com esse tempo aberto, seco, frio, até o dia 8, segunda-feira que vem, que entra uma nova frente trazendo umidade, só que depois das frentes que virão, nós vamos ter mais frio, com destaque para o dia 15. Dia 15 é daqui a 15 dias, portanto, óbvio, também uma segunda-feira, onde as frentes vão começar lá pelo dia 8, dia 10 ela sobe, dia 15 vai ser muito acentuado, olha aí, 15 de junho, e vejam que isso vai até dia 19. Bom, e depois? Bom, depois aí fica mais úmido o sul do Brasil, e nós estamos mostrando isso numa edição que nós estamos sobre clima especial que nós estamos aqui fazendo no Tempo e Dinheiro. Vamos subir no YouTube, vamos subir nas nossas mídias, para que você continue sendo o produtor rural muito bem informado. Então, tempo seco, aberto, frio com neblina. Abriu agora está um solzinho gostoso aqui. Mas vamos lá. Olha, o destaque dessa segunda-feira fria é tempo quente lá fora, em termos internacionais, em termos de economia. Por quê? Porque Israel avançou sobre o sul do Líbano, está no sul de Beirute, e o Irã, que é parceiro do Hezbollah, que são os terroristas do Líbano, não aceita e não aceitou e cortou as conversações de acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos. A manchete da Bloomberg está dizendo que a consequência foi uma disparada nos preços do petróleo, mais de 8%, assim que o Irã cortou as relações de negociações com os Estados Unidos. Era para ter um cessar-fogo, o Trump pela manhã estava dizendo, não, nós vamos conseguir o cessar-fogo, mas o Benjamin Netanyahu mandou as forças de Israel avançarem sobre o sul do Líbano, entrando no sul da capital do Líbano, e aí nós temos problemas. Como consequência, continua o Estreito de Hormuz fechado e o preço do petróleo dando um salto. E foi isso às 10 horas da manhã, deu um salto o preço do petróleo. Veja aí na tela como é que foi o jump do petróleo aí. Mais de 8%, foi para 94% assim que o Irã cortou as relações. Olha, é imediato. Está todo mundo com o dedo no botão, todo mundo nervoso, tenso, e nós aqui estamos sofrendo as consequências. Vamos confirmar com a Reuters, aquilo foi as informações da Bloomberg, a Invest está dizendo, na verdade, aí que os preços do petróleo nesse instante, em tempo real, 7,46% de alta no vencimento junho, do WTI, que é o mais fino, 93,83. Já o Brent, que é o mais pesado, para agosto lá em Londres, sobe 6,51 a $97,06 o barril. É o que nós temos para o momento, confirmando então, para quem está chegando agora, as informações da Reuters agora que irão suspender as negociações com os Estados Unidos por causa da incursão de Israel no Líbano. Tem uma outra mensagem aí também da Reuters, da Invest, dizendo que emite ordem de retirada para moradores dos subúrbios do sul de Beirute. Vai ser igual a faixa de Gaza, eles vão tocar bomba, vão destruir tudo para que o Hezbollah fique de joelhos, né, que acabe com o terrorismo. É a paz baseada na força. Essa é
a política do momento entre Trump e Benjamin Netanyahu contra os terroristas lá que cercam Israel. O Irã continua, e Trump continua insistindo, o Irã insiste em não entregar seu urânio enriquecido, ou seja, sua possibilidade de fazer bomba atômica. E por isso, o próximo passo dessa escalada, qual é? Retorno dos bombardeiros e dos bombardeios americanos sobre o Irã. Então, assim, não tem conversação, não tem negócio, não tem paz, então bomba. Porque se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Essa é a leitura das Forças Armadas, tanto americanas como em qualquer parte do mundo. Prepare-se para a paz, né? Prepare-se para a guerra se você quer a paz. Muito bem, e com isso os preços da soja caem aqui no Brasil, que é o que importa para os produtores, cai em Chicago, aliás, e reflete aqui no Brasil, 3,75 de queda, já teve mais forte a queda. Agora, o julho, que é o vencimento mais próximo lá em Chicago, está sendo negociado a 11,83, queda de 0,34%, lembrando que já chegou a $12, agora está 11,83, e o Sérgio Braga daqui a pouco vai trazer as informações dos vencimentos da soja para a gente, enquanto o Vlamir Brandalize se dirige para Luiz Eduardo Magalhães, está lá no oeste da Bahia, saiu lá de Barreiras, indo para Luiz Eduardo Magalhães, daqui a pouco ele vai estar analisando para a gente o comportamento da soja. E o dólar, hein, Davi, como é que está o dólar? O dólar 5,03, leve queda de lado, né, lateralizado, esperando as informações para se posicionar. O açúcar sobe bem, o Sérgio vai passar essas informações, enquanto que o café cai. Então vamos ao Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio Braga, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Bom início de mês de junho. Começou, como aí no interior, aqui a capital paulista, com nebulosidade. Tinha aquela névoa durante a manhã. Ontem à noite, uma lua cheia, lua azul, fantástica, maravilhosa, madrugada fria. Agora 20 graus aqui na capital paulista. Saiu um pouquinho o sol, mas não se sabe quanto tempo vai ficar por aí. De qualquer forma, o mercado segue atento a essas informações. O preço do petróleo, como você mesmo disse, disparou nesta manhã. E o dólar, conferindo mais uma vez, Davi da Luz coloca do lado aí as cotações e segue de lado o dólar lateralizado, 0,08 de queda, R$ 5,03 mais 23. Quanto ao mercado acionário, 172 mil pontos, 172.301 pontos, recua 0,86% o índice Bovespa. Na geral, nós temos Chicago e também Nova York, mostrando que agora a soja segue no vencimento mais curto. Aliás, todas as posições apresentam queda, enchendo a tela da Vida Luz. $11,83 por bushel, a soja 0,34 de queda. Milho cai 1,10% a $4,42 mais 10. O trigo negociado de lado, estável, $6,10 e 10. Em Nova York, o café cai 2,06% a $2,60 mais 15 por libra-peso, enquanto que o café robusta na Bolsa de Londres sobe 3% a $3.457 por tonelada. Açúcar sobe 3,34% a 14,53. Algodão 0,88 de alta, 80,30. Petróleo, $93,97, 7,57 agora de alta para o WTI. O ouro, $4.498 por onça Troy, equivalente a 32 gramas, cai 2% nesse momento. O mercado abre o mês de junho com muita atenção e observando mais uma vez o conflito no Oriente Médio, João. Pois é, consequências da guerra nos nossos bolsos, nas nossas vidas, fora a política brasileira, né? Que nós estamos, a economia fazendo água e a maioria da imprensa, infelizmente, né, Sérgio Braga, defendendo os criminosos. Eles estão ofendidos porque os americanos consideraram o Comando Vermelho e o PCC como terroristas. E a mídia, parte da mídia, está gritando, olha, isso é interferência no nosso país, defendendo os criminosos, acompanhando o Lula também, que tenta passar pano, dizendo que os nossos criminosos não são terroristas, o deles, né? Isso. Os dele. Está muito bem explicado. Muito bem. Sérgio Braga, se prepare que eu vou chamar o Vlamir Brandalize, que ele acaba de chegar lá em Luiz Eduardo Magalhães, vai entrar conosco ao vivo, lá do oeste da Bahia,
e você já passa os preços completos da soja. É um instante só. Vamos ao Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Davi da Luz. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Se ajusta lá, me passe completamente com detalhes os preços da soja nesse momento. Vamos lá, Davi da Luz, colocando na tela a Bolsa de Chicago, todas as posições do mercado de soja. Começando pelo julho, 11 dólares 83,38 em tempo real, recua 0,31%, com delay. Mas mostrando o que está acontecendo com a soja na Bolsa de Chicago, todas as posições também seguem pressionadas na Bolsa de Chicago. Vamos lá, as cotações, as demais posições, não está na tela ainda, mas a soja segue, aí sim, negociações mistas no vencimento mais curto, aliás, os vencimentos mais curtos, julho e agosto em queda, setembro estável, novembro com ligeira alta de 1%, 11 dólares 91. Repetindo, julho, 11,84,50, cai 2%, agosto 11,88,50, 1,75 de queda, estável. O setembro 11 dólares 81 e o novembro 11 dólares 91, sobe 1%. B3, sacas em dólares, referência para o novembro, no 26 dólares e 19 por saca, 0,08 de queda. João. Pois é, eu estou recebendo aqui a informação do oeste de Santa Catarina, do Neymar Fence, que por incrível que possa parecer para ele lá no oeste de Santa Catarina, soja subiu R$1, está 116 a saca. Olha o Vlamir Brandalize aí, direto de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Boa tarde, Vlamir. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa tarde, claro que aí, hein, claro que aí está, hein, Vlamir, claro que aí está seco e quente. Seco e quente, João. Calor aqui na Bahia. Tá. Você foi aí para falar de sorgo, uma alternativa para as áreas secas e quentes do Brasil. Mas vamos olhar o mundo, né? Os preços estão subindo do petróleo por causa da incursão de Israel lá em Beirute. Está no sul de Beirute já. E o Irã cortou as negociações com o Trump. Petróleo explodindo, soja caindo. Esse é o cenário, Vlamir? Olha, João, o mercado da soja até pela manhã, estava trabalhando 4, 5 pontos de alta, né? Pois é. Pegando um pouco de carona aí no petróleo, né? O petróleo, em função de que os próprios americanos também acabaram bombardeando alguns pontos ali no Irã, né? Então, é aquela velha guerra do Irã ali que não se define, não sai acordo e numa semana o mercado de petróleo cai 20 dólares e na outra ele começa a subir forte como agora, né, João? Então, ainda indefinido o quadro efetivo dessa questão da guerra lá no Irã. Mas o mercado da soja, ele segue com safra americana andando bem, o mercado esperando que no final do dia aí o USDA confirme o relatório já com a maioria das áreas plantadas. Então, a safra americana está fluindo, né, João? Então, por um lado, a guerra poderia dar um fôlego por causa da pressão em cima do petróleo, mas por outro, puxa dólar no mercado global e o pessoal pela manhã andou com a soja em alta e agora está liquidando. Então, a soja não consegue ter um fôlego para muito nem para cima nem para baixo, João. Ela está com suporte muito forte em 11,5, está bem perto dos 12 na maioria dos meses. Mas quando ela bate os 12 aí nesses meses curtos, ela já começa a liquidar, o pessoal já começa a fazer dinheiro, né, João? Tá. Vamos entender a situação, depois a gente vem para o Brasil, mas antes vamos agora a situação do nosso principal concorrente, que são os americanos, com uma condição meteorológica muito boa. O Davi da Luz tem uma tela passada pela gestão TD, pelo Daniel Camargo, mostrando 15 dias de previsão de boas chuvas no Corn Belt. Olha o círculo que o Daniel Camargo mostrou para você aí, Vlamir. Chuva bem aonde precisa, no coração da soja e do milho. João, onde que está esse círculo aí? Tem uns 70% da safra americana de soja e milho. Então, condição boa aí, pegando a maior parte do cinturão, né, João? Então, isso é importante. Seria mais ou menos que pegar o Brasil e pegar o centro-oeste todo, parte do sul do Brasil e uma parte do sudeste e dar a condição ideal. Seria mais ou menos o que está acontecendo lá, né? Então, ou seja, nós não devemos
contar com o ovo na galinha, né? Esperar que tenha algum soluço na safra americana, muito pelo contrário, eles vão vindo bem, vão produzir mais, então é uma informação baixista. No entanto, temos a questão do petróleo. Ô, Vlamir, diga uma coisa, sinceramente, né? Já está enchendo o saco isso, não está, não? Como é que a gente faz para lidar com isso? Olha, João Batista, isso aí tem interesses militares, armamento, petróleo, a indústria do petróleo americana ganhando dinheiro, a indústria russa com o petróleo ganhando dinheiro, os europeus e os chineses e indianos pagando mais caro. É a guerra geopolítica, João. É uma geopolítica que está agitando o mercado e parece que não vai se resolver tão rápido assim como se esperava. Aí, que nem a semana passada o Trump já apontando que estava perto, e agora vem o Irã aí apontando que está bem longe, né? Bom, então, de novo eu torno a perguntar, porque chato eu sou, como é que a gente deve se comportar diante disso, Dom Vlamir? Olha, João Batista, o produtor tem que se preocupar com a nova safra, com os insumos. Pelo que eu estou vendo aí, a internalização de insumos está num ritmo menor do que deveria, de adubo principalmente. O produtor ainda esperando que venha uma queda de preços aí na boca da safra, que está muito difícil de acontecer. E hoje, se a gente olhar friamente, o que está mais fácil de acontecer é começar a ter escassez de alguns insumos do que ter uma queda brusca de cotação. Para o produtor em cotações, João, é um dia para cima, um dia para baixo, mas nós estamos aí com a cotação mais próxima da estabilidade. Dá para ver que o pessoal de Santa Catarina apontou que cresceu R$1. Hoje, pela manhã, a maioria dos balcões abriram aí com R$1 a mais do que estava na sexta-feira. E a minoria dos balcões na estabilidade, ninguém mostrava queda. E provavelmente à tarde vai estar muito parecido. Então, o balcão ao produtor não teve grandes novidades. Então, esse fluxo aí, 4, 5 para cima de Chicago de manhã e agora ele quase zero e alguns meses negativos, também não está refletindo, porque enquanto o mercado sobe 5, o prêmio corta 5. Enquanto o mercado começa a cair 3, o prêmio melhora 3. Nós estamos vendo um equilíbrio aí nos prêmios para compensar Chicago, João. E hoje é um dia que o dólar, até agora há pouco, a última vez que eu vi, ele estava em leve alta também, né? Tá, eu vou falar de dólar, porque assim, vamos naquela teoria, né, econômica, né, do problema, solução, resultado. Então, a gente está apresentando o problema e eu vou recorrer ao Daniel Camargo, lá da Gestão TID, que é a assessoria do Tempo e Dinheiro, do Clube do Tempo e Dinheiro. Quem estiver no clube tem a assessoria da Gestão TID, a gente fala já sobre isso. Mas olha o alerta que o Daniel está fazendo para quem pensa, olha, para quem carrega a soja, está querendo segurar a soja até o final do ano. Ele fez um cálculo aqui, ó. Ele pegou a soja, o preço da soja base em Rondonópolis, considerando que o cara vai carregar agora a soja agora de junho, né, tá lá no armazém, vou segurar para vender lá em fevereiro do ano que vem, 8 meses à frente. Olha o tombo que ele vai levar. O custo do carrego nesse período é de R$ 21,37 sobre o preço da soja de hoje. Então, hoje dá 109. Como ele vai carregar, ele não vai pegar Selic, que daria, né, 14,75% ao ano. Deixa a tela cheia, Davi, pode deixar. 1% de armazenagem ao mês por saca, quebra técnica 0,33, ou seja, ele está elencando aí um custo que você vai carregar, vai ter um prejuízo de 21,37 por saca para você chegar até fevereiro do que vem para vender em fevereiro. Claro que não pode ser assim, porque senão ele teria que chegar com a soja em fevereiro a 130,37. Só que nós temos, viu, Davi? Viu, Vlamir? Nós temos aqui agora, dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, dentro do nosso site, quem for assinante do clube, entra no site, a gente tem uma tela, onde a gente está projetando a safra 12 meses à frente. Tanto o preço de Chicago, convertemos para reais e colocamos os prêmios e o dólar, tudo numa tela só. Converte Chicago em reais, põe o prêmio, põe o dólar, e aí você tem os preços, meus amigos. O Davi está mostrando onde fica a tela do clube. Aí, vamos supor, nós estamos falando aqui de fevereiro, né? Fevereiro, de 27. Bom, claro que é entre janeiro e março. Vamos pegar o março. Março, $12,04 hoje, lá em Chicago. Ô Vlamir, o dólar, 5,35.
A conversão teria que ser em 140. Só que o carrego come a perna do produtor, Vlamir. Como é que vai carregar numa situação dessa? Me explique. Olha, João, nesse estilo aí, como temos um grande volume de soja, carregar estoque não deve ser vantajoso para o produtor, né, João? Então, o produtor tem que buscar alternativas, né? Usar esse estoque aí para fazer insumo, usar o estoque para fazer dinheiro e fazer mercado financeiro. Alternativa, né, João? Porque não há uma expectativa de uma disparada de cotação, né? Pois é, ele teria que chegar na tela. Pode mostrar de novo a tela. Ele teria que chegar em fevereiro do ano que vem com a cotação em 130,37. Hoje, base Rondonópolis está 109. Será? Será? Não é melhor? Olha a alternativa, né? Problema, solução. Olha a solução que o pessoal da gestão TID está sugerindo aos amigos aqui do Tempo e Dinheiro. Põe a tela seguinte, Davi, que é a tela da alternativa. Você compra uma posição de alta em Chicago. Se você acha que vai subir, você vai especular, especula com alguma coisa concreta nas mãos, que seria um contrato. Então, com a economia do custo de carrego, né, esses R$30 aí que nós apontamos, que é o carrego, você pega R$6,30, 6,30. Você vende a soja a 109, né, faz dinheiro, pega 6,30 e compra um contrato para participar de alta. Ah, por quê? Por que vai subir? Ah, não tem o El Niño, todo mundo falando, todo mundo especulando que vai subir. Então, especule uma coisa concreta na mão, que é um contrato. É uma alternativa do que você ficar pagando o carrego esperando a soja subir sem ter nada nas mãos. Uma lógica mortal, né, Vlamir? O produtor tem que fazer as contas dele, João. Não pode ficar em aberto, porque o cavalinho encilhado das boas posições do ano, a maior parte dele já passou, né, João? Então, o produtor agora tem que buscar as alternativas que tem. A opção de alta é uma alternativa. Você fazer insumos com barter e entrega à vista do grão também é uma alternativa. Fazer um barter e pedir um contrato também é uma alternativa. Ou seja, tem alternativas, né, João, que o produtor pode buscar. E esse exemplo que você está dando também é uma alternativa bem clara aí, né? O Jairo Augusto está perguntando para você assim, dá uma olhada nas suas previsões aí, né? Mercado interno físico para novembro pode melhorar, Dom Vlamir? Olha, normalmente novembro é um mercado físico bom, João. Historicamente, se a gente olhar, ele é melhor. Se a gente pegar a própria cotação dos portos para novembro, ele está dando R$141, mais ou menos, João. Então, comparado com o 133 que está no disponível, ele vai estar melhor. Aí fica aquela dúvida, né, João? Vai estar melhor para o produtor se ele segurar, que nem você dizia, carregar o estoque até lá, e esse dinheiro vai compensar o financeiro, vai correr o risco de uma safra americana poder ser maior e o mercado pressionar, ou seja, tem os mas da vida, mas, que vai estar melhor, provavelmente sim, né? Eu acredito que vai. E ainda temos a chance do dólar estar mais forte ainda, porque a economia brasileira começou a dar uma patinada, né, João? E o dólar dá sinais de fraqueza. Além de tudo, tem um fator extra grãos, extra geopolítica, extra Brasil, que é a questão das empresas de tecnologia, principalmente essas empresas de inteligência artificial, que vão ser as queridinhas do momento, né? Onde que os investidores vão querer colocar o seu dinheiro nesse setor de tecnologia. Então, muito dinheiro vai sair de outras coisas, vai ir para as empresas de tecnologia, e automaticamente isso faz o dólar valorizar em países mais pobres, como no Brasil, né? Pois é, olhando aqui a nossa tabela de conversão, que é essa novidade que está no nosso site, www.tempodinheirooficial.com.br, a gente vê que os 3 primeiros vencimentos estão em queda. Mas o quarto, que é o novembro de 26, novembro agora, está com leve alta de 0,25, cotado a 11,90. E aí você faz a conversão. O dólar está para novembro 5,22, né? Isso fazendo conversão, você chega ao preço de 137,05 por saca, viu, Vlamir? Então, assim, convertendo novembro Chicago em reais, 137,05 está exatamente lateralizado. É um ganho de 0,03, ou seja, nada. Vai, carrega até novembro e empata o jogo.
É isso que nós temos. Confirme, olha aí a nossa tela no nosso site. Para você confirmar, olhar os preços mais à frente, você tem que ser o nosso assinante, né? Seja nosso assinante, nos prestigie, nos apoie e tenha as melhores informações para você negociar. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Olha aí o nosso telefone para você ser nosso assinante, 199-9813-2915. 199-9813-2915. E nós temos também o telefone da Gestão TID. Quero uma assessoria, quero saber como é que fica os preços em Chicago, como é que faz para entrar em Chicago. Põe o telefone da gestão, por favor. Está aí, ó. Quanto custa uma operação em Chicago? Pergunte para o pessoal da Gestão TID, 199-7110-8610. 2 telefones à sua disposição para você consultar de graça, né? Eu vou entrar como assinante, tem 7 dias grátis. Quanto custa uma operação em Chicago? Está aí o telefone, 199-7110-8610. Vlamir Brandalize, passa a régua na soja, depois me diga o que você foi fazer aí em Luiz Eduardo. Olha, João, não acredito que a soja vai trazer grandes novidades aí ao produtor brasileiro essa semana, porque é a primeira semana de junho. Muita gente precisa vender e fazer caixa ainda para pagar dívidas, contas agora em junho. Então, nós vamos continuar a ter uma pressão de oferta e o mercado vai continuar vinculado à exportação, né, João? Então, é R$1 para cima, no máximo 2, R$1 para baixo. Essa é a semana que está começando aí, João. Tá. E eu vim aqui na Bahia porque amanhã temos um grande evento de sorgo, João, em que vai estar a indústria do sorgo, que já está em funcionamento, indústria etanol de sorgo e milho aqui em Luiz Eduardo. E a novidade, né? Nós vamos mostrar aí que é o novo queridinho do agro brasileiro, que é o grão de sorgo, que ele serve para ração, serve para etanol e serve para exportação. E ele tem um potencial gigantesco de crescer em função da condição dele, de ser uma cultura que precisa de menos água, né, João? Então, amanhã é o dia do sorgo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Tá, mas em compensação, para quem tem áreas um pouco mais úmidas, que pode garantir uma safrinha, milho é a alternativa, claro, mais valiosa. Vamos aos preços do milho. Sérgio Braga, passe para a gente as cotações do milho. Sérgio Braga. Vamos lá, Davi da Luz. Estão aí as cotações, milho na Bolsa de Chicago, nesse momento, julho, $4 42,50, 4,25 de queda. Setembro, 4,51,75, 4 de queda. Dezembro, milho em Chicago, 4,71,50, 13,5 de queda. Março, 4,86,25, 13,5 de queda. B3, milho base Campinas, abre o mês de junho, com queda no julho, setembro, janeiro. Julho, R$ 65,20. A saca recua 0,34. Setembro, R$ 67,88, 0,32 de queda. Janeiro, R$ 73,44, 0,14 de queda. Março, ligeira alta, né? Estável, na verdade, 0,05 de alta, R$ 75,00 mais 8 centavos. João e Branda. Muito bem. A sua análise para essa commodity importante, milho lá fora e milho no Brasil, Vladimir. Olha, João, a B3 ela está patinando aí, porque é começo de colheita, né? Já está colhendo no Mato Grosso, agora essa semana começa a colher uma lavoura ou outra ali no Paraná também, Mato Grosso do Sul, algumas lavouras isoladas, Goiás. Então está começando a colheita, né? E não há o porquê do comprador aí que ele paga mais, né? Então essa é a lógica do momento, né? Porque é a colheita. No mercado de Chicago, no dia que o petróleo está em alta, o milho poderia estar em alta. Só que tem muita gente vendendo agrícolas aí para ir para o próprio petróleo. Veja como é que é o dinheiro, né? O dinheiro está indo para onde que o dinheiro paga mais, né? Então tem posições de vendas de outras commodities e aí agrícolas também, vendendo ouro e comprando o petróleo, né? Porque o petróleo puxa e está dando rentabilidade de 7% hoje no pregão do dia, né? Então, é onde que o dinheiro está indo, né, João? Não é porque o milho tem fundamentos de baixa. O milho tem bons fundamentos de médio e longo prazo. A própria soja não tem um fundamento de linha de baixista, né, efetivamente. Mas a questão hoje é o petróleo, que é a queridinha do dia, né? A queridinha do dia que o pessoal vende tudo de outros e vai para petróleo, João. Por isso que ele está puxando forte, né? É o paraíso dos day trades, aqueles que trabalham, compra de manhã, vende à tarde. Aqui, assim, ó,
Davi, por favor, coloque a tela do milho B3 para a gente voltar aquele rame-rame de todo dia, que é a posição lá para dezembro, janeiro do milho da B3. Porque é assim, né, Vladimir? Você sabe, né? Comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende. E se o cara entende errado, atravessado, fazer o quê, né? E você está insistindo, gente, o milho vai subir lá para janeiro, mas lá em janeiro, por enquanto ele está pressionado, depois a demanda vai puxá-lo. Em síntese é isso, né, Vladimir? O milho vai puxar depois que terminar a colheita da safrinha, né, João? Até terminar a colheita vai ter oferta. Depois o comprador vai ter que vir para o mercado, como o pessoal da área de exportação, como o pessoal de ração, de etanol, todo mundo vai ter que comprar. Mas tem que se colocar na posição do consumidor, né, João? Você vai entrar comprando e pagando mais quando está tendo oferta? Não. Depois que colher tudo, daí o pessoal vai disputar o milho que está na mão do produtor, que está na mão das trades. Aí o mercado começa a mudar, porque o milho está barato, né? O milho está barato para ração, está barato para etanol, está barato para exportação. Então o milho está barato em si, né? Assim, eu insisto em dizer, você não gosta muito, mas eu tenho que responder, né, as agressões. Parece que o pessoal não entende. Você está falando que o milho está barato agora, mas depois vai faltar, e aí ele pode subir, beirando até a casa dos 80. Pode, claro que pode, porque vai faltar oferta e demanda. Mas aí os caras acham que você está falando em tempo presente, não está falando para janeiro. E aí fica... O Vladimir, o cara enche a cara de sexta-feira e fica xingando a gente. Não, então eu fiz um negócio, o milho não subiu. Cara, nós estamos falando que é para janeiro, orelha, cabeçudo. Certo, Vladimir? João, com relação ao milho, tem mais um fator lá na frente que vai aparecer, que você fica brabo e que puxa a briga com a turma, né? Mas não é possível. O cara xinga a gente, cara, não está ouvindo o que você está falando. E tem outro fator que o mercado vai ver só depois que consolidar, que é o plantio da safra de verão, que ele se dá em agosto, setembro, até o comecinho de outubro, né? E pelo andar do preço que está hoje o milho ao produtor das regiões que fazem milho e safra de verão, o produtor está desanimado, ele vai plantar menos, então vai ter menos milho de safra de verão. Então, milho de oferta grande é só a nova safrinha lá no meio do ano que vem. E esse ano nós temos uma safra menor, o consumo é maior, a exportação vai ser grande. O ambiente do milho para frente ele é um ambiente mais positivo. Ele não é um ambiente agora porque justamente colheita. Por que eu vou pagar mais caro na colheita? Porque depois eu já vou ter que pagar mais caro na entre safra, né? Então essa é oferta, demanda, safra e entre safra, né? Não, eu fico assim abismado de ver que o produtor especula com a safra. Especula com o contrato, cara. Vai subir, você está comprado? Não, então por que você está arriscando a sua vida? Bom, Vladimir, e só para encerrar, o sorgo vai pagar igual, mais ou menos que o milho? Pagar. Não, o sorgo, João, o sorgo tem uma regra até nos Estados Unidos, o mercado do sorgo americano ele vale 90% do milho. 90%, 95% do milho, 85%, depende do local. Aqui no Brasil, ele varia, depende da região, de 70% até casos, por exemplo, em alguns lugares aí, até Minas Gerais, que eles pagam igual o milho. Então, ele varia de pagar de 70% do milho até o valor do milho. A maioria das regiões do Brasil é 80%, 85% do valor do milho. Mas nos Estados Unidos, a média normal, já americana, é 90% do valor do milho. Esse que é o giro do sorgo. Tá bom. Vladimir Brandalize, despeça dos seus amados ouvintes, deixa o recado e vamos em frente. Sim, peraí. Que vídeo? Vídeo da chegada dele aí, Luiz Eduardo? Pois não, mostra aí. Mostra o feijão e o sorgo beirando o Luiz Eduardo Magalhães, vindo. De onde estava vindo? De Barreiras. Mostra aí, Davi. Estamos aqui no município de Barreiras, aqui parece que estamos vendo um feijão calpi aí do lado da rodovia entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Olha o feijãozinho aí. Esse é feijão calpi pela cara dele. E agora aqui uma lavourinha de sorgo. Esse aqui tá com cara desse sorgo sequeiro, não é de pivô. Já sentindo aí que já faz tempo que não chove, mas tá formando o caixinha do bicho aí. Agora sim, Vladimir Brandalize, mensagem final.
Olha, João, só vou falar aqui para que a gente fala para o Brasil inteiro, todo mundo acompanha e a gente vai para um lado para o outro, diz, teve lá na Bahia, teve lá na Minas Gerais. Aqui na Bahia, tradicionalmente, essas regiões que a gente passou entre Barreiras e Luiz Eduardo, é uma região que normalmente não dava safrinha, a não ser em locais onde tem o pivô, né, com irrigação. E agora está começando a ter alternativas, né? Alternativa ali, que nem uma faixa ali que eu acredito que eu passei ali, deve ser um feijão calpi. Tem o sorgo, né, que entra como alternativa, porque milho não tem condição de colocar milho sequeiro nessa região, porque a chuva é muito curta, o volume é muito pequeno e tem baixa produtividade. Mas o sorgo veio para ficar na maior parte da Bahia como uma cultura de excelência, as altas produtividades. Amanhã lá no evento tem os estandes, eu vou mostrar, vou filmar os estandes lá de sorgo de 150, 180 sacos por hectare. Então, é uma nova cultura e o produtor tem que buscar alternativas, né, para ele ter mais renda, né, João? Porque nós estamos passando um ano difícil, mas os anos difíceis passam, e depois vem os anos bons, né? Provavelmente o ano que vem em diante vai ser anos melhores, né, João? Pois é, então a agricultura, pela necessidade, ela se reinventa, né? Então é sorgo, feijão calpi, gergelim, girassol, e nós vamos indo em frente com a graça de Deus. Confirmando, né, Vlamir? É a agricultura que sustenta o Brasil, apesar deles. Obrigado, Vlamir, até amanhã. Até amanhã, João. Um grande abraço a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau, Sérgio, Davi. Tchau. Bom, agora a gente já vai para o segundo tempo, daqui a pouco tem os preços do boi gordo, do café, hortifrutis, previsão do tempo, mas antes a minha mensagem aos produtores. Entrem no clube, você se associando, você já tem uma tabela de conversão de Chicago em reais, conversão um ano à frente de dólar, prêmios, um show. Vá se acostumando que nós também estamos nos reinventando para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Veja a nossa mensagem para você entrar no clube. Veja aí. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. O mês de junho começa pelo menos o lado positivo lá na B3, negociações com vencimento futuro presente, junho, R$ 347,50 por arroba, sobe 0,54%, julho, R$ 340,25, 0,41 de alta, agosto, R$ 339,15, 0,31 de alta. Setembro, arroba negociada na B3, R$ 340,95, 0,24 de alta. E o mercado físico, Tiago Bernardino, direto do CPE, comenta conosco como é que estão as negociações nesse início do mês. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, que é coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 1º de junho, começando o 6º mês do ano, começando mais uma semana com o Boletim Pecuário. Mercado pecuário que fecha o mês de maio, de certa maneira, bem firme, equilibrado, próximo dos R$ 350 arroba, ao redor dos seus 348, 349. Indicador CPEA-ESAL, que ao longo da última semana veio valorizando, muito reflexo, obviamente, do produtor em termos de entregar gado pronto para abate, assim como a indústria montando uma escala, obviamente, mais reduzida, mas com um cenário de entrega de carne para o começo do mês e para o mês que tende
a ser positivo pela dinâmica do consumo do brasileiro, principalmente com as festividades juninas e também Copa do Mundo. As exportações continuam firmes, a expectativa reside agora nessa mudança entre junho e julho da demanda chinesa, mas as nossas análises, a gente imagina que a gente deve ter uma primeira quinzena de junho firme do boi, bem atraente em termos de arroba mais equilibrada, principalmente por esses dois cenários que eu falei. A carcaça subiu na sexta-feira, né, sinalizando sim essa virada de mês, com uma perspectiva positiva para as primeiras 2 semanas de junho. O mercado apenas começando, a tendência é que a gente possa ter uma liquidez um pouco maior do que maio, mas um mercado mais ajustado em termos de preços. Ótima semana a todos, até a próxima análise de mercado. Forte abraço. Igualmente, equipe do CPEA, direto para Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, conforme nós comentamos na nossa última participação, o mês de maio ele se encerrou com preços firmes para a arroba do boi gordo. A última semana ela foi marcada por uma oferta mais restrita de animais terminados, escalas de abates mais curtas, e também a gente observou um menor volume de negociações acontecendo no mercado do boi gordo. Mas apesar dessa firmeza, na última semana, nós observamos que quando a gente considera, né, o preço médio de maio, a arroba do boi gordo ela registrou uma desvalorização de 4% em relação a abril. Historicamente, esse movimento é esperado para essa época do ano, refletindo, né, uma maior oferta de animais terminados nesse período. Mas é importante a gente destacar que na comparação com maio do ano passado, a arroba do boi gordo ela apresenta uma valorização de 13%. Já no mercado de reposição, considerando também o preço médio de maio para a Praça de São Paulo, né, o boi magro ele apresentou um recuo de 1,5% e o bezerro uma valorização de 0,9% em relação a abril. As incertezas que envolveram o mercado do boi gordo, né, no mês de maio acabaram reduzindo o interesse dos compradores pelas categorias de reposição. Além disso, estamos, né, em um período que as pastagens tendem a perder sua capacidade de suporte e isso também acaba influenciando na decisão de compra. Para os próximos meses, pensando no mercado de reposição, a gente deve, na nossa visão, devem surgir oportunidades pensando em preço para o mercado de reposição. Isso porque toda essa incerteza envolvendo o mercado do boi gordo deve diminuir a demanda pelas categorias de reposição. Mas é importante a gente ressaltar que a oferta ela deve continuar limitada, pensando nessas categorias, e isso deve ser um fator limitante para a pressão de baixa, né? Devem surgir oportunidades, mas essa pressão ela não deve ser acentuada. E é importante a gente também lembrar, né, que pensando em relação de troca, a gente deve ter agora o pecuarista que faz a engorda perdendo o poder de compra frente às categorias de reposição. Isso porque, na nossa visão, o boi gordo ele deve ter uma pressão, né, maior do que as categorias de reposição, que foi o que aconteceu em maio. Então, a gente tem duas posições aí, o poder de compra piorando nesse momento, mas surgindo oportunidades quando a gente pensa em preço. Mas destacando que essa pressão aí em relação ao mercado de reposição, ela não deve ser acentuada, porque na nossa visão, a oferta das categorias de reposição, ela segue restrita e isso deve continuar aí sendo um fator limitante para a oferta de preços menores. Mas oportunidades sim devem surgir nos próximos meses aí, pensando no mercado de reposição. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mercado do café em Londres, nesse momento, 3.433 dólares, tem uma alta de 2,57%. Chegou a bater esse percentual acima dos 3%, agora 2,57% para o café robusta na Bolsa de Londres. Em Nova York, ao contrário, café pressionado. Julho
US$ 2,60 mais 45, 1,94 de queda. Setembro, US$ 2,54, 1,82 de queda. Dezembro, US$ 2,46,65, 1,81 de queda. E o março, US$ 2,44,55, cai 1,79%. B3, sacas em dólares, a referência para o setembro, $308 mais 20, queda de 2,03%. O mercado do leite apresentou a quarta variação positiva para o preço captado no mês de abril, segundo o CPEA. Teve uma alta em relação a março de 10,4%, considerando a média Brasil, ficou em R$ 2,65 mais 84. Portanto, esta média ponderada, né, do média Brasil teve uma alta, considerando aí o mês de março para abril, de 10,4%. Repetindo, R$ 2,65 mais 84 na média Brasil. Ovo branco em Recife, caixa de 30 dúzias, R$ 151,72. Batata padrão Ágata especial na Chapada Diamantina, saco de 25 quilos, R$ 200. Cebola roxa tipo 3 em Irecê, região, saca de 20 quilos, R$ 65. E a uva Niágara, o produtor, o quilo na região de Campinas, R$ 8,17. A previsão do tempo vai desta terça-feira, dia 2, até a próxima segunda-feira, dia 8. Nesta terça-feira, chuva concentrada na região norte do Brasil, especialmente na costa norte. Muita chuva registrada no Maranhão, tem muita chuva no Amapá, em Roraima, Amazonas, norte do Amazonas e no litoral do sul, a partir da metade do Rio Grande do Sul até o litoral da Bahia, chuvas volumosas registradas nesse período. Brasil Central, Distrito Federal e Goiás com tempo seco. Demais regiões agora, dia 3, a chuva segue concentrada na região norte, dá uma trégua também na região do sul do Brasil, no litoral, que mantém um tempo firme, mais baixas temperaturas. Localizada a chuva no litoral do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sobe para o sul da Bahia e até mesmo no estado de Pernambuco. Aí sim, Pernambuco tem muita chuva, Paraíba, Rio Grande do Norte, Costa Norte, Brasil Central e demais regiões da região Sudeste com tempo firme nesse período. A partir do dia 4, da quinta-feira, aliás, Brasil Central, sem umidade, tempo seco. A região sul também segue com tempo mais seco, algumas chuvas localizadas a partir do norte do estado do Paraná, litoral principalmente, em direção ao litoral do sudeste, ali com o estado de São Paulo, Paraná, o estado de São Paulo, aliás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e dá uma trégua ali no Rio de Janeiro. Há algumas chuvas manchadas no Espírito Santo, demais regiões, do litoral do Nordeste até a costa norte com chuvas e volumosas chuvas, sim, registradas também no estado do Amapá, com atenção para o estado do Maranhão. Brasil Central, tempo firme. A partir do dia 5, sexta-feira, uma nova frente fria vai se aproximando aos poucos, ainda não atinge o sul do Brasil, fica concentrada ali na Argentina, também no litoral, aliás, no Atlântico Sul, e as chuvas dão uma trégua do sul, região central, centro-oeste, litoral do Nordeste, algumas chuvas manchadas, mais volumosas no norte do Brasil. No dia 6, como é que fica a temperatura? Baixa na região sul, também parte do estado de São Paulo, seguindo em direção ao Mato Grosso do Sul. Aí sim, uma frente fria vai se aproximando, estaciona no Uruguai a partir do dia 6. As chuvas dão uma trégua no litoral do Nordeste e o norte do Brasil, sim, com volumes acima do normal para esse período, chegando a 100 milímetros em várias regiões. No dia 7, domingo, a frente fria se aproxima, vai se aproximando pelo sul do Brasil, entra no Rio Grande do Sul,
na fronteira com o Uruguai, estaciona, vai para o litoral e demais regiões. Como é que fica a previsão do tempo? Algumas chuvas manchadas no Vale do Paraíba, aqui com o estado de São Paulo, até mesmo com a divisa do Rio de Janeiro, a chuva também na costa norte, nordeste tem chuvas manchadas, poucas chuvas volumosas também nas principais capitais nordestinas, costa norte com chuva, Amazonas, Amapá, Roraima, até mesmo o estado do Acre ali com chuvas localizadas nesse período. Demais regiões, o tempo firme. No dia 8, por fim, segunda-feira próxima, a frente fria estaciona no Rio Grande do Sul, levando algumas chuvas também na fronteira e no litoral. Porto Alegre ali segue no rumo dessa frente fria com chuvas para esse período. Demais regiões ainda só manchadas a chuva no litoral de São Paulo, do sudeste como um todo. Norte do Brasil com chuvas volumosas, Brasil Central bem seco e temperaturas elevadas na região central do Brasil e mais baixas na região, parte da região sul e parte da região sudeste. Vamos direto à Serra Catarinense. Vamos às informações do Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo para essa semana e já 1º de junho. 1º de junho, que tudo indica, esse mês de junho nós vamos ter o quê? Em geral, nós vamos ter ele no centro, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, para baixo, temperaturas em torno abaixo da média. De 1 a 5 nós temos o quê? Condições de chuvas mais significativas aqui ao norte do Brasil, um pouco de chuva aqui no norte do Nordeste, essa parte leste e norte do Nordeste, aqui também na região de Salvador, Cealba, alguma coisinha. E nessa grande área do país, que é o normal nessa época do ano, praticamente nada de chuva no centro-oeste e alguma coisinha em Minas, que deve ser entre hoje e amanhã, essa semana, entre hoje, amanhã e quarta, alguma coisinha aqui nessa área de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vê que grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul, tempo seco. Essa aqui é uma circulação marítima que vai ter hoje e um pouquinho talvez ali na quarta para quinta, mas é só rente ao litoral. O interior da região sul é uma semana de tempo seco. Quando a gente pega os 15 dias, de 1 até a primeira quinzena de junho, nós temos o quê? As chuvas significativas aqui ao norte, um pouco abaixo da linha do Equador para cima. Aqui, lembrando, o verde 2 a 10, o azul 10 a 20, o amarelo 25 a 45, o vermelho 45 a 100. Aqui é 100, um pouquinho acima de 100, 150, 180, 220. Tu vê que chove bem nessa parte norte do Brasil, melhora a chuva aqui entre Rondônia e Acre. No centro do país, normal é chover pouco. Aqui no Nordeste também a chuva melhora no norte do Piauí, norte do Piauí, norte do Maranhão, centro-norte do Ceará, Elefantinho, Paraíba, centro-leste Pernambuco, Cealba, até a região próxima do Cisal também, todo o leste da Bahia. E olha a surpresa positiva, chove bem no oeste e sul, sudoeste e oeste do Mato Grosso, Rondônia, chove bem no Mato Grosso do Sul, chove bem em São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-sul e leste de Minas, Espírito Santo, Rio, e a chuva aumenta aqui no sul do Brasil. Isso aqui é principalmente do dia 7, 8 de junho para frente, quando começa a mudar. Junto disso, nós temos a temperatura. E nos próximos 10 dias, nós teremos o quê? Temperaturas abaixo do normal no sul, sudeste e aqui na região da Bahia. Pode ter geada no sul de Minas, em Alfenas, Varginha, geadas de baixadas e fundo de vale, com mínimas entre 0 e 4 graus positivos. São geadas que dificilmente dão problemas ao café, mas vão dar um susto. Vai fazer madrugadas frias em Minas, área serrana do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, aqui no sul também. Hoje deu 4 décimos negativo em São Joaquim, deu 0 grau em Urupema, também deu frio ali nos Campos de Palmas, no Rio Grande do Sul, e vai ser a semana toda assim, frio de manhã e esquenta de tarde. Então vamos ter um começo de junho mais frio em boa parte do centro-sul do país e começa a primeira semana mais seco, mas a partir do dia 10, 12 começa a virar a chuva aqui no sul do Brasil, começando pelo Paraná, Santa Catarina e depois do dia 10, 12 o Rio Grande do Sul. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Boa semana a todos.
Lembrando mais uma vez que hoje é comemorado, entre aspas, né, o Dia Mundial do Leite. Os produtores aqui do Brasil cada vez mais pressionados, preocupados, não só com a margem, mas com a própria permanência na atividade. Lembrando que o litro, a média do litro pago ao produtor, né, é menor do que uma garrafinha, né, de meio litro de água em algumas regiões aqui do Brasil. Maior atribuição, reconhecimento e renda ao produtor de leite é o que ele precisa, e uma menor carga tributária também para poder produzir esse importante alimento que é o leite aqui no Brasil. Dia Mundial do Leite, né, a ser comemorado aqui pelos produtores, talvez poucos são os que façam essa comemoração, lembrando aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, e a todos, mais uma vez, eu lembro que vocês podem fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro no 19 99813 2915. Tem 7 dias de graça, tem 3 cursos para quem fizer assinatura anual. Primeiro deles, professor Maurício Bellinello, você conhece, é o curso de Introdução aos Mercados de Commodities. O curso 2 é do Vitor Caso, curso de Comercialização da Sua Safra. E o curso 3 é do professor Adolfo Saxida, ex-ministro, economista, né? Princípios de Economia, Desafios de Inteligência Artificial. 1 ano de assinatura, 3 cursos nesse pacote. Na renovação também vale, também você vai receber 3 cursos também na renovação da assinatura anual. A todos, lembro mais uma vez, nós temos o início desse mês de junho, contando com a sua participação para fazer parte do clube de assinantes, prestigiando, dando seu like, compartilhando nossas informações, comentando todas as informações que aqui estão sendo mostradas, compartilhadas. Se inscreva nas mídias sociais, continue se inscrevendo. Para aqueles que ainda não se inscreveram no Clube do Tempo e Dinheiro no YouTube, vai lá, é só, né, bater o sininho. Você vai receber todas as informações diárias. Se inscreva, você vai ser o primeiro a saber no início das transmissões aqui, né? Juntos a gente vai construir um agronegócio cada vez mais forte com você de todo o Brasil. Essa é a mensagem do Tempo e Dinheiro nesse início do mês de junho. E a todos, mais uma vez, um bom início de tarde. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo no clube daqui a pouquinho com o Scott Alcides Torres, da Scott Consultoria, que vai traçar um balanço, primeiro do que aconteceu no mês de maio, está no retrovisor, mas o que vem daqui para frente no mercado do boi gordo e na reposição. Alcides Torres no clube, especialmente aqui do T&D. Uma ótima tarde a todos, até amanhã.